Filho, pare tudo agora e escute, porque esta não é mais uma mensagem entre tantas que você já ouviu. Este é um chamado direto do céu para a sua vida neste exato momento. Você chegou até aqui carregando um peso que não nasceu para permanecer sobre você. A sua alma está cansada, a sua mente sobrecarregada e o seu coração tem lutado para não desistir. Eu sei. Eu vi cada noite mal dormida, cada pensamento repetitivo, cada medo escondido atrás de um sorriso forçado. O que você sente não é fraqueza, é o sinal de que você suportou mais do que deveria sozinho. E hoje, eu intervenho. Você tem buscado respostas, provisão, cura, um sinal claro de que eu ainda estou agindo. Você procurou um milagre porque as circunstâncias apertaram, porque as contas se acumularam, porque o desemprego trouxe insegurança, porque as dívidas pareceram não ter fim, porque alguém que você ama adoeceu, porque o futuro ficou nebuloso. Nada disso passou despercebido. Antes mesmo de você formular uma oração, o seu suspiro já tinha alcançado o céu. O que você chamou de silêncio foi preparação. O que você chamou de atraso foi estratégia. O que você sentiu como abandono nunca foi ausência. Esta mensagem carrega uma urgência espiritual, porque há uma janela se abrindo agora. Não trate este momento como comum. Há pessoas que ouviram palavras parecidas e ignoraram, e perderam o tempo do mover. Não permita que a distração, o medo ou a incredulidade te façam fechar o coração. Algo grande está sendo liberado, mas só permanece quem decide crer. Você não chegou até aqui por acaso, nem por algoritmo, nem por curiosidade. Eu alinhei cada detalhe para que você estivesse ouvindo estas palavras agora, porque o seu ciclo antigo precisa ser encerrado. Eu conheço a sua luta financeira, conheço a pressão de não saber como vai ser amanhã, conheço a vergonha silenciosa de depender de outros, conheço o peso de sustentar uma casa com recursos escassos. Eu vi quando você pediu apenas uma oportunidade, não luxo, apenas uma porta aberta. Eu vi quando você se sentiu invisível, rejeitado, esquecido. Mas hoje, eu te digo com clareza: o que você pediu já está em movimento. O que parecia travado começa a se destravar. O que estava bloqueado no invisível está sendo removido agora. Há também feridas que ninguém vê. A ansiedade disfarçada, o medo que aperta o peito, a mente que não desacelera, o corpo que responde com cansaço, dores e insônia. Você tentou ser forte, tentou controlar, tentou entender tudo sozinho. Mas eu estou trazendo descanso. Há uma limpeza acontecendo agora, um silenciar de vozes que não vêm de mim, um reposicionamento interno que você começará a sentir como leveza. A paz que se aproxima não depende das circunstâncias mudarem primeiro. Ela nasce da minha presença entrando onde antes só havia confusão. Filho, você se perguntou muitas vezes se ainda tem valor, se ainda tem propósito, se não ficou para trás enquanto outros avançaram. Ouça com atenção. Você não é um plano reserva. Você não foi descartado. Você não perdeu o tempo certo. O tempo que você viveu foi necessário para fortalecer sua estrutura, porque o que eu estou prestes a confiar a você exige maturidade, discernimento e fé firme. Se eu tivesse liberado antes, teria te esmagado. Agora, você está sendo preparado para sustentar o que vem. Há uma batalha acontecendo além do que os seus olhos podem ver. Ciclos de escassez estão sendo quebrados. Ataques contra a sua mente estão sendo interrompidos. Pessoas que drenavam sua energia estão sendo afastadas silenciosamente. Novas conexões, novas alianças e novas oportunidades estão sendo posicionadas. Não é coincidência que você comece a perceber mudanças internas antes de ver mudanças externas. O invisível sempre se move primeiro, e quando eu começo, ninguém consegue impedir. Não desista agora, não recue agora, não volte a pensar como antes. Há um futuro sendo redesenhado diante de você. Portas que nunca se abriram pela força vão se abrir pela minha mão. O pouco que você tem não será motivo de humilhação, será o ponto de multiplicação. A sua casa não ficará marcada pela falta,
mas pelo cuidado. A sua história não será lembrada pela dor, mas pela virada. Esta palavra não é para te emocionar apenas, é para te posicionar. Algo começa hoje. Algo se alinha hoje. Algo se rompe hoje. Se você sente o seu coração sendo tocado, é porque o meu espírito já está trabalhando. Permaneça atento. Não desligue. Não ignore, porque esta é apenas a primeira parte do que eu estou prestes a revelar. E o que vem adiante exige que você esteja firme, desperto e disposto a crer. Agora que você permaneceu, eu preciso que você escute com ainda mais atenção, porque o que eu vou revelar toca diretamente as áreas que você tentou esconder até de si mesmo. Eu sei exatamente onde a dor se acumulou, onde a esperança enfraqueceu e onde o medo tentou criar morada. Você não está exagerando o que sente. A pressão foi real. O desgaste foi real. A sensação de estar lutando sozinho foi real. Mas a partir deste momento, isso começa a mudar de forma profunda e irreversível. Eu vi quando você perdeu o chão financeiro. Vi quando o desemprego ou a instabilidade roubaram sua segurança. Quando as dívidas se tornaram um peso diário. Quando a provisão parecia insuficiente e as oportunidades não apareciam. Eu vi você calculando cada gasto, abrindo mão de coisas básicas, tentando manter a dignidade enquanto o coração se enchia de preocupação. Eu vi quando você se perguntou se conseguiria sustentar sua casa, sua família, seus compromissos. Nada disso foi ignorado. Cada detalhe está diante de mim e eu estou organizando aquilo que parecia fora de controle. Eu também vi o impacto emocional que tudo isso causou. A ansiedade que se disfarçou de cansaço, a tristeza que você tentou chamar de normal, o medo constante do amanhã. Vi as noites em que o sono não vinha, os pensamentos repetitivos, a respiração curta, o aperto no peito. Vi você tentando ser forte para todos enquanto por dentro estava esgotado. Mas eu entro agora para restaurar sua mente. Estou silenciando o barulho interno, devolvendo clareza, trazendo equilíbrio. A sua mente não será mais um campo de batalha constante. Há pessoas na sua família que precisam de cura, e isso tem pesado sobre você mais do que admite. A doença, o diagnóstico incerto, o tratamento difícil, o medo da perda. Eu vi você tentando manter a fé enquanto o coração tremia. Ouça com autoridade. Eu continuo sendo o Deus que cura, que fortalece, que sustenta o corpo, que renova forças e que devolve esperança. Estou liberando alinhamento sobre células, órgãos e sistemas. O estresse que adoeceu o corpo começa a ser tratado na raiz. O medo não terá a última palavra. Talvez você tenha se sentido esquecido, como se outros fossem escolhidos e você sempre ficasse para depois. Talvez tenha pensado que errou demais, que demorou demais, que perdeu oportunidades irreversíveis. Mas eu te digo com firmeza, você não chegou atrasado. O tempo que você viveu foi necessário para te preparar emocionalmente, espiritualmente e mentalmente. Se eu tivesse acelerado antes, você teria quebrado. Agora você está sendo reposicionado para avançar com estrutura, discernimento e maturidade. Preste atenção, porque há uma advertência cheia de amor nesta palavra. Não ignore o que está sendo liberado agora. Não trate como apenas mais um vídeo, mais uma mensagem, mais um momento emocional. Há pessoas que ouviram, sentiram, mas não responderam com fé e perderam grandes bênçãos. O que eu estou liberando exige posicionamento. Não basta ouvir, é preciso crer. Não basta crer, é preciso permanecer. Não basta permanecer, é preciso agir quando eu direcionar. Há uma movimentação espiritual acontecendo ao seu redor. Ciclos antigos estão sendo encerrados. Pessoas que drenavam sua energia estão sendo afastadas sem conflito. Ambientes estão sendo purificados. Pensamentos que não vinham de mim estão perdendo força. Você pode começar a perceber mudanças sutis, menos confusão, mais clareza, menos peso, mais discernimento. Isso não é coincidência, é intervenção. O invisível está sendo reorganizado para que o visível se alinhe.
Eu estou abrindo portas de provisão que não virão pelo esforço excessivo, mas pela minha direção. Oportunidades surgirão onde você menos espera. Conexões certas se aproximarão. Ideias que estavam adormecidas começarão a gerar frutos. O pouco será multiplicado. Dívidas começarão a perder o poder de te oprimir. Não será tudo de uma vez, mas será consistente, firme e sustentável. Eu não estou te dando apenas alívio momentâneo, estou estabelecendo um novo padrão. Há também restauração emocional acontecendo. Feridas antigas, rejeições do passado, palavras que te marcaram estão sendo neutralizadas. Elas não desaparecem fingindo que nunca existiram, mas perdem o poder de te controlar. Você não vai mais decidir a partir da dor, mas a partir da sabedoria. Você não vai mais reagir por medo, mas agir com discernimento. Estou te ensinando a se posicionar com firmeza e mansidão ao mesmo tempo. Confie nesse sentimento de paz que começa a surgir no meio do caos. Ele não vem das circunstâncias, vem de mim. Mesmo que ainda existam desafios, você perceberá que algo mudou dentro de você. Essa mudança é profunda. Não é entusiasmo passageiro. É alinhamento espiritual. É fortalecimento interno. É o início de uma nova identidade sendo ativada. Você não está mais à mercê do acaso. A sua vida não está sem direção. Eu estou guiando cada passo, mesmo quando você não percebe. O que parecia um colapso foi, na verdade, o início de uma virada. Você não caiu. Você foi reposicionado. O silêncio que te assustou foi o ambiente onde eu preparei respostas maiores do que você imaginava. Permaneça atento, permaneça sensível, permaneça firme. Não permita que o medo te faça recuar agora. O que está sendo gerado neste tempo não pode ser interrompido por dúvidas antigas. Você está entrando em um novo ciclo de clareza, provisão, cura e propósito. E esta é apenas a continuação do que eu estou fazendo. O que vem adiante exige ainda mais confiança, porque a transformação não será superficial, será completa. Filho, agora eu preciso falar com você em um nível ainda mais profundo, porque chegamos a um ponto decisivo. O que está acontecendo não é apenas conforto para a sua dor, é um chamado para mudança real. Há um limite sendo atravessado agora entre o que você viveu até aqui e o que começa a se manifestar a partir deste tempo. Se você continuar ouvindo com o coração aberto, entenderá que não se trata apenas de receber um milagre, mas de se tornar alguém preparado para sustentá-lo. Existe uma batalha silenciosa que tentou te convencer de que nada mudaria, de que você estava fadado a repetir os mesmos ciclos, os mesmos erros, as mesmas perdas. Essa voz tentou normalizar o cansaço, a frustração e a escassez, como se fossem parte permanente da sua identidade. Mas essa voz não vem de mim. Eu estou quebrando agora esse ciclo de pensamento limitante. Estou arrancando mentiras que se infiltraram na sua mente e substituindo por verdade, clareza e direção. Escute com atenção, porque esta é uma advertência carregada de amor e autoridade. Não negligencie este tempo. Há pessoas que pedem mudança, mas resistem ao processo. Pedem provisão, mas continuam presas ao medo. Pedem cura, mas se alimentam da ansiedade. Pedem portas abertas, mas não se posicionam quando eu chamo. O que eu estou liberando exige alinhamento. Você não pode avançar carregando hábitos, pensamentos e decisões que pertencem a um tempo que já terminou. Eu estou te chamando para um reposicionamento espiritual. Isso significa que algumas escolhas precisarão ser ajustadas. Algumas companhias precisarão ser revistas. Algumas rotinas precisarão ser quebradas. Não porque eu queira te restringir, mas porque estou te conduzindo para um nível onde o que antes era tolerável passa a ser um peso. O que antes parecia normal agora se torna um obstáculo. E eu não permitirei que você carregue excessos para onde eu estou te levando. Há algo grande se aproximando, mas ele não virá acompanhado de confusão. Quando vem de mim, traz paz. Mesmo exigindo coragem, você começará a perceber que decisões que antes pareciam difíceis agora se tornam claras. A dúvida perde força, a indecisão diminui.
Isso acontece porque estou restaurando sua identidade. Você não é fraco. Você não é incapaz. Você não é dependente do acaso. Você é alguém guiado, sustentado e direcionado. Eu sei que você teme tentar de novo e se frustrar. Sei que parte de você criou mecanismos de defesa para não se machucar mais. Mas entenda, a fé verdadeira não nasce da ausência de medo. Ela nasce da confiança apesar do medo. Eu não te chamei para viver paralisado. Eu te chamei para avançar com sabedoria. E desta vez, você não avançará sozinho, nem no escuro, nem sem direção. Há uma ativação acontecendo agora na sua vida espiritual. Sensibilidade sendo restaurada. Discernimento sendo aguçado. Você começará a perceber sinais claros, direcionamentos firmes e oportunidades alinhadas. O que antes parecia confuso começará a fazer sentido. Não será barulho, será clareza. Não será pressa, será convicção. Quando você sentir paz ao decidir, saiba que sou eu confirmando o caminho. Eu também estou tratando feridas que afetaram sua confiança. Rejeições antigas, perdas que deixaram marcas, palavras que definiram você de forma errada. Tudo isso tentou moldar sua identidade a partir da dor. Mas agora, eu estou redefinindo quem você é a partir da minha verdade. Você não é o erro que cometeu. Você não é a perda que sofreu. Você não é o fracasso que tentou te rotular. Você é alguém em processo de restauração profunda. Ouça com clareza. O que você viveu até aqui não foi desperdício. Cada lágrima, cada queda, cada recomeço construiu algo dentro de você. Hoje, você tem maturidade que não teria tido sem a dor. Tem sensibilidade que não teria sem a espera. Tem discernimento que não teria sem os erros. Nada foi em vão. Eu redimi cada etapa, e agora uso tudo isso como base para o que vem. Existe também uma liberação específica sobre suas finanças e propósito. Eu não estou apenas suprindo necessidades, estou alinhando caminhos. Oportunidades surgirão que exigirão coragem para aceitar. Novas responsabilidades virão, mas você estará preparado. A escassez não será mais o padrão. Você aprenderá a administrar, a discernir, a prosperar com equilíbrio. Não para orgulho, mas para testemunho. Não para excessos, mas para estabilidade. Você precisa entender. Ignorar este momento pode atrasar processos que já estão autorizados. Não permita que o medo do passado sabote o futuro que começa agora. Não volte a pensamentos antigos quando eu estou te oferecendo uma nova mentalidade. Permaneça atento, sensível e disposto. O céu já se moveu. Agora, o seu posicionamento determina a velocidade da manifestação. Eu estou selando algo neste tempo. Um rompimento com padrões antigos. Uma aliança com uma nova forma de viver. Você não caminhará mais sem direção. Não tomará decisões apenas por necessidade. Não aceitará migalhas quando eu preparo provisão plena. Este é um novo tempo de consciência espiritual, clareza emocional e avanço consistente. Prepare-se. O que eu estou fazendo não é superficial, é estrutural. Não é momentâneo, é duradouro. Não é apenas para aliviar sua dor, é para transformar sua história. E o que vem a seguir exigirá ainda mais fé, porque quando eu começo a revelar, também começo a enviar. Filho, chegou o momento em que eu começo a tocar nas áreas mais profundas da sua história, aquelas que você tentou resolver sozinho e não conseguiu. Não porque lhe faltou esforço, mas porque havia coisas que somente a minha autoridade poderia restaurar. Há laços que foram tensionados, relações que se desgastaram, palavras que feriram mais do que você admitiu e decisões tomadas sob dor que deixaram marcas. Agora, eu entro nesses lugares não para acusar, mas para alinhar, curar e devolver sentido ao que parecia perdido. Eu sou especialista em restaurar o que foi quebrado. Onde houve distância emocional, eu restabeleço o entendimento. Onde houve orgulho, eu trago humildade. Onde houve silêncio pesado, eu libero comunicação clara. Relacionamentos que pareciam condenados ao fim podem ser reconstruídos quando entregues nas minhas mãos. Eu não ignoro o que aconteceu, mas transformo o significado do que aconteceu.
O passado não precisa mais governar suas reações, porque a cura que eu libero muda a raiz e não apenas o comportamento. Há pessoas que te feriram e nem perceberam a profundidade do impacto. Outras sabiam exatamente o que faziam. Guardar isso no coração se tornou um peso silencioso, drenando energia, roubando paz e interferindo até nas suas decisões. Eu não te chamo para fingir que nada aconteceu, mas para se libertar do controle que essas feridas exercem. O perdão que eu ensino não absolve erros, ele quebra prisões internas. E quando você solta, eu preencho com força, maturidade e liberdade emocional. Eu também estou restaurando sua confiança em si mesmo. Houve momentos em que você passou a duvidar da própria capacidade de decidir, de liderar, de avançar. Cada erro parecia confirmar uma narrativa de incapacidade. Mas eu estou reescrevendo essa narrativa agora. Você não perdeu discernimento, apenas ficou sobrecarregado. Você não é confuso, apenas ficou cansado. E quando o descanso vem da minha presença, a clareza retorna naturalmente. No seu corpo, há sinais do peso que você carregou por dentro. Tensões acumuladas, dores recorrentes, cansaço constante, sintomas que médicos tentaram explicar apenas pela superfície. Eu vou além. Estou tratando a raiz emocional e espiritual que afetou o físico. Estou liberando alinhamento sobre órgãos, sistemas e funções. O estresse perde força. A respiração se regula. O sono começa a ser restaurado. A paz que eu libero não é imaginária. Ela gera efeito real no corpo. No ambiente da sua casa, eu também estou agindo. Onde havia peso, trago leveza. Onde havia discussões frequentes, trago entendimento. Onde havia desânimo, trago esperança renovada. O lar volta a ser um lugar de descanso e não de tensão. Mesmo que nem todos percebam imediatamente, o clima espiritual começa a mudar. O que eu faço primeiro no invisível se manifesta depois no cotidiano. Na área financeira, eu não apenas alivio, eu ensino e estabeleço um novo padrão. A mentalidade de escassez começa a perder espaço para uma mentalidade de provisão consciente. Você começa a enxergar oportunidades onde antes via apenas limites. Decisões mais sábias surgem, conexões certas se aproximam. Portas que estavam fechadas começam a se abrir de forma ordenada. Não é pressa, é consistência. Não é impulso, é direção. Eu quero que você entenda algo com clareza. Prosperidade não é apenas ter recursos, é ter paz enquanto constrói. É não viver refém do medo do amanhã. É poder planejar sem ansiedade. É saber que mesmo diante de desafios, há sustentação. Esse é o tipo de prosperidade que eu estabeleço, porque ela permanece. Há também um realinhamento acontecendo no seu propósito. Você começou a questionar se ainda estava no caminho certo, se não deveria ter sido outra pessoa, seguido outra rota, feito escolhas diferentes. Esses questionamentos surgiram porque você estava olhando para resultados sem considerar o processo. Agora, eu ajusto sua visão. O caminho não estava errado, apenas incompleto, e o que faltava começa a ser acrescentado neste tempo. Você não será mais movido apenas por necessidade, mas por convicção. Não aceitará mais menos do que aquilo que está alinhado com quem você se tornou. A maturidade que nasceu da dor agora se transforma em sabedoria para avançar. Pessoas perceberão essa mudança sem que você precise explicar nada. É autoridade silenciosa. É firmeza sem agressividade. É segurança sem arrogância. Eu também restauro sua capacidade de amar sem medo constante de perder. O fechamento emocional que você criou para se proteger começa a se dissolver. Não para te deixar vulnerável ao abuso, mas para te permitir viver relações saudáveis, equilibradas e verdadeiras. Você não foi criado para viver em alerta permanente. Você foi criado para viver em confiança. Filho, receba isso com seriedade. Quando eu restauro, eu não devolvo você ao ponto onde caiu. Eu te levo além. O que foi quebrado não volta apenas ao estado original. Volta fortalecido.
O que foi ferido não volta apenas curado, volta sensível e sábio. O que foi perdido não volta apenas recuperado, volta ressignificado. Tudo o que está acontecendo agora tem um objetivo claro: preparar você para sustentar o próximo nível sem se perder, sem adoecer, sem se fragmentar. A restauração que eu faço é completa, porque o futuro que eu preparo exige alguém inteiro. E você está se tornando exatamente isso. Chegou o momento em que não basta apenas compreender o que eu estou fazendo, é necessário responder. Tudo o que foi liberado até aqui não foi para te emocionar, foi para te mover. Há um tempo em que eu consolo, e há um tempo em que eu convoco. Este é o tempo da convocação. A fé que permanece apenas no sentimento se perde com facilidade, mas a fé que se expressa em posicionamento gera transformação visível. Eu estou te chamando para sair da passividade espiritual e assumir o lugar que sempre foi seu. Você passou tempo demais esperando apenas sinais externos, mudanças rápidas, soluções imediatas. Mas agora eu começo de dentro para fora. O milagre mais profundo acontece quando a sua mentalidade muda, quando suas escolhas se alinham, quando sua postura se fortalece. É nesse ponto que muitos recuam, porque exige responsabilidade, exige abandonar velhos padrões, exige dizer não para o que te enfraquece, exige dizer sim para o que te amadurece. E eu não te chamo para isso sem te dar força. O meu espírito está presente agora, não como uma ideia distante, mas como ação viva. Ele consola, mas também confronta. Ele acolhe, mas também direciona. Ele cura, mas também ensina. Você sentirá esse movimento como um incômodo santo, uma inquietação que não gera medo, mas urgência. É o empurrão necessário para você não permanecer onde já não cabe mais. Ignorar esse impulso é escolher a estagnação. Responder a ele é entrar em movimento. Eu preciso que você entenda. A fé verdadeira não é apenas acreditar que eu posso. É confiar o suficiente para obedecer quando eu direciono. Há atitudes simples que eu vou te pedir e que terão efeitos profundos. Ajustes pequenos agora evitam dores grandes depois. Você não precisa enxergar o caminho inteiro. Precisa apenas dar o próximo passo com sinceridade. A clareza vem enquanto você anda, não enquanto permanece parado. Você foi treinado pela dor a ser reativo, a agir apenas quando a pressão se torna insuportável. Agora eu te ensino a ser intencional. A escolher antes que o caos te obrigue, a se posicionar antes que o medo decida por você. Isso muda tudo. Pessoas espiritualmente maduras não vivem apagando incêndios, vivem construindo fundamentos. E é isso que começa a acontecer em você. Há declarações que precisam sair da sua boca, não para me convencer, mas para alinhar sua própria fé. Palavras têm poder quando carregam convicção. Quando você declara confiança, você fortalece sua mente. Quando declara esperança, você enfraquece o medo. Quando declara entrega, você cria espaço para o sobrenatural agir. Não subestime o que você diz sobre si mesmo e sobre o futuro. A linguagem molda a direção. Você não foi criado para viver apenas reagindo às circunstâncias. Foi criado para governar escolhas, administrar recursos, conduzir sua vida com sabedoria. O tempo em que você se sentia à mercê dos acontecimentos começa a ficar para trás. Agora, você aprende a caminhar com discernimento. Não será ausência de desafios, mas será presença de direção. Não será facilidade constante, mas será sustentação contínua. Eu sei que parte de você ainda teme errar de novo. Esse medo nasceu de experiências passadas onde você tentou, confiou e se frustrou. Mas entenda, o erro não te desqualificou. Ele te ensinou. O que antes foi impulsivo agora será consciente. O que antes foi emocional agora será discernido. Você não é a mesma pessoa. E eu não te chamo para repetir ciclos. Eu te chamo para encerrá-los. Há uma ativação acontecendo na sua fé. Você começará a perceber coragem surgindo onde antes havia hesitação. Decisões que você adiava começam a se resolver. Conversas difíceis começam a acontecer. Limites começam a ser estabelecidos.
Isso não é dureza de coração, é amadurecimento. Quem cresce aprende a dizer sim sem culpa e não sem medo. O meu espírito também te ensina a descansar enquanto age. Isso é algo novo para você. Antes, agir significava se desgastar. Agora, agir será cooperar. Você não precisa carregar tudo sozinho. Há uma diferença entre responsabilidade e sobrecarga. Eu te chamo para assumir a primeira e abandonar a segunda. Quando você anda comigo, o peso é distribuído, a carga se torna leve e o caminho se torna possível. Você perceberá que algumas pessoas não acompanharão essa nova fase. Não porque você se tornou arrogante, mas porque você se tornou consciente. Nem todos celebram crescimento quando ele expõe imaturidades. Não lute para manter vínculos que te puxam para trás. Honre o passado, mas caminhe para o futuro. Eu cuidarei das transições que você não consegue controlar. Este é um tempo de alinhamento entre fé e prática. Orar e agir. Confiar e decidir. Esperar e se preparar. Você não será mais espectador da própria vida. Você se tornará participante ativo do que eu estou construindo. E quanto mais você se posiciona, mais clareza recebe. Quanto mais responde, mais direção eu libero. O que está sendo ativado agora não é entusiasmo temporário, é uma nova postura espiritual. Você começa a entender que a transformação não acontece apenas quando tudo muda fora, mas quando algo se firma dentro. É essa firmeza que sustenta o milagre quando ele chega. É essa maturidade que mantém a bênção quando ela se manifesta. Permaneça atento, permaneça sensível, permaneça disposto. Porque a fé que se movimenta abre portas que a espera passiva nunca abrirá. E o que eu estou fazendo agora na sua vida exige exatamente isso. Uma fé viva, consciente e posicionada. Agora eu preciso te sustentar enquanto o processo continua, porque muitos recebem uma palavra forte, mas se enfraquecem no meio do caminho. O que eu estou fazendo não é rápido, é profundo. E tudo o que é profundo exige constância. Você não está em um tempo de retrocesso mesmo quando os dias parecem comuns. O céu não trabalha apenas nos momentos intensos. Ele age principalmente na continuidade. É aqui que a esperança precisa ser guardada com firmeza. Você foi treinado pela dor a esperar o pior, a se preparar para frustrações, a não criar expectativas para não se machucar. Mas eu estou te ensinando algo novo. Esperar com confiança. Esperança não é ilusão. É convicção silenciosa de que, mesmo sem ver, algo está sendo construído. Quando você sente vontade de desistir, de parar, de se fechar, saiba que isso não é sinal de fracasso, é sinal de cansaço. E eu não te repreendo por estar cansado. Eu te fortaleço para continuar. Há dias em que você acordará sentindo que nada mudou. As circunstâncias ainda estarão ali, os desafios ainda existirão. As responsabilidades não desaparecerão, mas algo dentro de você já não será o mesmo. A reação muda, o pensamento muda, a forma de lidar muda. Isso é crescimento. Nem toda transformação é barulhenta. Muitas vezes, ela acontece no silêncio da perseverança. Você precisa entender que o tempo de espera não é punição, é preparação. Eu estou te ensinando a não depender apenas de resultados imediatos para manter a fé. Se tudo mudasse de uma vez, você confiaria apenas no que vê. Mas quando você aprende a confiar mesmo no processo, sua fé se torna sólida. E fé sólida sustenta o que fé frágil perde. Não permita que comparações roubem sua paz. Olhar para a trajetória de outros e medir a sua própria caminhada gera peso desnecessário. Cada pessoa carrega um processo diferente. O que você vê como atraso, eu vejo como maturação. O que você chama de demora, eu chamo de fortalecimento. O que você chama de silêncio, eu chamo de alinhamento. Nada está fora de controle. Há batalhas que você pensou que já tinha vencido e que tentaram retornar. Pensamentos antigos, medos antigos, inseguranças conhecidas. Isso não significa que você regrediu. Significa que você está avançando, e aquilo que não tinha mais força, tenta um último esforço. Não dialogue com essas vozes.
Elas não definem quem você está se tornando. A sua identidade não está mais presa ao que te feriu. Eu estou fortalecendo sua resistência emocional. Antes, pequenas frustrações te abalavam profundamente. Agora, você aprende a absorver impactos sem se quebrar. Aprende a ouvir críticas sem se perder. Aprende a enfrentar frustrações sem desistir. Isso não te torna frio, te torna firme. Sensível, mas não instável. Aberto, mas não vulnerável ao abuso. No campo da fé, você está aprendendo a descansar sem abandonar a responsabilidade. Antes, descansar significava parar tudo. Agora, descansar significa confiar enquanto continua. Isso muda sua relação com o tempo, com o esforço e com a expectativa. Você não precisa mais se esgotar para provar nada. O que é construído comigo não exige exaustão constante. Eu também estou te ensinando a celebrar pequenos avanços. Cada passo conta, cada melhora importa, cada decisão alinhada fortalece o caminho. Não despreze conquistas simples. Elas são sinais de que você está saindo do lugar onde estava preso. Quem só celebra grandes vitórias perde a sensibilidade para perceber o progresso diário. Há uma esperança sendo refinada dentro de você. Não é aquela esperança ansiosa que exige respostas imediatas, mas uma esperança madura, que confia mesmo quando não entende tudo. Essa esperança não oscila com facilidade. Ela permanece. Ela sustenta. Ela protege sua mente quando o cenário ainda não mudou completamente. Você começará a perceber que algumas preocupações já não dominam seus pensamentos como antes. Elas até surgem, mas não governam. Isso é liberdade emocional. Isso é mente sendo restaurada. Isso é paz que começa a se estabelecer como base, não como exceção. E quando a paz se torna base, as decisões se tornam mais sábias. Não se cobre perfeição neste processo. Crescer não é nunca falhar. É aprender rapidamente quando falha. É ajustar sem se condenar. É corrigir sem se destruir. Eu não te exijo desempenho impecável. Eu te convido à constância sincera. O que permanece é mais importante do que o que impressiona. Você está sendo fortalecido para sustentar o que está por vir. Bênçãos também exigem estrutura. Responsabilidades maiores exigem maturidade maior. Eu não libero peso novo sobre alguém que ainda está frágil. Por isso, este tempo é de fortalecimento interno. Quando chegar o próximo nível, você não se perderá, não se assustará, não fugirá. Quando pensamentos de desistência surgirem, lembre-se, você não chegou até aqui sozinho. Houve sustento invisível em cada etapa. Houve proteção em quedas que poderiam ter sido piores. Houve livramentos que você só entenderá depois. Você foi guardado para este tempo. Permaneça, continue. Não se desconecte daquilo que está sendo construído dentro de você. O processo não está te atrasando, está te preparando. E a esperança que você aprende a sustentar agora será a mesma que te manterá firme quando a colheita começar. Chegou o tempo de você enxergar com outros olhos, porque a maneira como você se vê define a forma como você caminha. Durante muito tempo, a dor tentou te convencer de que você era pequeno, insuficiente, atrasado ou incapaz. Essas marcas moldaram decisões, limitaram sonhos e reduziram expectativas. Agora, eu removo essas lentes antigas. A sua identidade não nasce do que você sofreu, nasce do que eu estabeleci desde o início. Você não é um erro em processo de correção, você é uma obra em processo de revelação. Houve fases em que você apenas sobreviveu, e isso foi necessário. Sobreviver também é vitória quando o cenário é adverso. Mas agora, o tempo de apenas resistir fica para trás. Você começa a viver com intenção, com clareza e com direção. A sobrevivência deu lugar ao propósito. A confusão que dominava sua mente começa a se dissipar. Ideias se organizam. Prioridades se ajustam. Decisões deixam de ser impulsivas e passam a ser conscientes. Você não se sente mais perdido como antes, mesmo quando ainda não tem todas as respostas.
Isso acontece porque a sua identidade está sendo restaurada. Quando você sabe quem é, não precisa ter controle de tudo para avançar. Você não caminha mais tentando provar valor para os outros. O peso da aprovação começa a cair. O medo de desagradar perde força. Você entende que agradar a todos nunca foi possível, mas viver alinhado com a verdade sempre foi necessário. Essa liberdade muda sua postura, sua fala, suas escolhas. A segurança que surge não vem do orgulho, vem da convicção. O futuro que se abre diante de você não é marcado pela repetição do passado. Velhos padrões não te definem mais. Ciclos que se repetiam por gerações começam a ser interrompidos. O que antes parecia um limite agora se torna ponto de partida. Você não está destinado a viver sempre no mesmo lugar emocional, financeiro ou espiritual. A estagnação não é mais sua realidade. Você começa a perceber que decisões que antes te assustavam, agora te desafiam de forma saudável. O medo não desaparece completamente, mas perde o poder de te paralisar. Ele se torna apenas um sinal de que você está avançando para territórios novos. Coragem não é ausência de medo, é movimento apesar dele. A vitória que eu te prometo não é apenas sobre problemas específicos, é sobre mentalidades inteiras. É a vitória de alguém que aprendeu a confiar, a esperar, a agir com sabedoria. É a vitória de quem não se perdeu no processo, de quem não endureceu o coração, de quem não desistiu no meio do caminho. Essa vitória permanece. Você se tornará referência de recomeço. Pessoas olharão para sua história e perceberão que algo mudou. Nem todas saberão explicar, mas sentirão. Sua postura falará mais do que suas palavras. Sua paz chamará atenção. Sua firmeza despertará perguntas. E quando perguntarem, você saberá que não foi esforço humano, foi transformação profunda. O tempo de se esconder termina. Não por exposição forçada, mas porque você não precisa mais se diminuir. Você não precisa mais pedir permissão para ser quem você se tornou. A maturidade te permite ocupar espaços sem arrogância e sem culpa. Você aprende a estar presente sem se perder. Há uma clareza sendo liberada sobre o seu caminho. Direção começa a se firmar. Passos se alinham. Você não sente mais que está andando em círculos. Mesmo quando ainda há ajustes, você sabe para onde está indo. Essa certeza interior te dá estabilidade, mesmo quando o cenário externo ainda se organiza. Você também começa a confiar mais na sua capacidade de decidir. O medo de errar perde espaço para a responsabilidade consciente. Você entende que errar faz parte do crescimento, mas permanecer paralisado é escolha. Agora você escolhe avançar com discernimento. E cada decisão alinhada fortalece ainda mais sua identidade. A prosperidade que começa a se desenhar não será motivo de culpa. Você não se sentirá mal por viver melhor. Você não se sabotará quando coisas boas acontecerem. A mentalidade de merecimento saudável se estabelece. Você entende que receber também é parte do equilíbrio, que crescer não é trair suas origens, é honrá-las. O futuro que eu coloco diante de você não é confuso. Ele é claro, ainda que se revele por etapas. Você não precisa correr, nem atrasar. Precisa apenas permanecer alinhado. Quando você anda no ritmo certo, o desgaste diminui e a constância aumenta. Isso te mantém inteiro durante o avanço. A vitória que se aproxima não te afastará de quem você é, ela te aprofundará. Não te tornará arrogante, te tornará grato. Não te tornará distante, te tornará consciente. Você não perderá sua essência no crescimento, você a encontrará. Confie neste novo tempo. A sua história não está terminando, está entrando em uma fase mais madura, mais firme e mais consciente. O que foi vivido até aqui não te define, mas te preparou. E agora, você caminha não mais como alguém tentando sobreviver, mas como alguém que sabe que foi restaurado para avançar. Agora eu selo tudo o que foi liberado até aqui, porque palavras soltas não sustentam transformação, mas palavras seladas geram permanência. Este não é apenas um momento de compreensão, é um momento de entrega profunda.
Tudo o que foi tocado dentro de você precisa ser confiado por inteiro. Não retenha partes. Não esconda áreas. Não tente controlar o que eu estou pedindo para assumir. Quando você entrega por completo, a cura se estabelece por completo. Eu entro agora nas áreas onde ainda existe resistência. Lugares onde você diz que confia, mas ainda tenta garantir com as próprias mãos. Lugares onde você ora, mas continua alimentando medo. Lugares onde você deseja mudança, mas hesita em soltar o que já não serve. Eu não te exponho para te ferir, eu revelo para te libertar. Nada do que vem à luz neste tempo é para te envergonhar, é para te alinhar. Eu libero descanso sobre a sua mente. Pensamentos acelerados começam a desacelerar. A pressão interna começa a ceder. A necessidade de controlar tudo começa a perder força. Você não precisa mais viver em estado de alerta constante. A vigilância que antes te protegia agora te cansava. Eu substituo essa vigilância por confiança. Confiança que não ignora a realidade, mas não se submete a ela. Eu libero cura emocional sobre feridas que você aprendeu a conviver, mas nunca conseguiu tratar. Palavras que te marcaram, rejeições que te moldaram, experiências que te fizeram duvidar do seu valor. Tudo isso começa a perder autoridade sobre você agora. Essas memórias não desaparecem, mas deixam de governar suas reações. Você se lembra sem se ferir. Você reconhece sem se aprisionar. Isso é cura verdadeira. Eu libero alinhamento sobre o seu corpo. Onde o estresse se acumulou, eu trago alívio. Onde a tensão se tornou crônica, eu trago relaxamento. Onde o cansaço se instalou, eu trago renovação. O corpo responde quando a alma encontra descanso. O físico se reorganiza quando o emocional é tratado. Você começa a perceber sinais sutis de melhora, e esses sinais se intensificarão com o tempo. Eu libero provisão sobre a sua vida financeira. Não apenas recursos, mas sabedoria. Sabedoria para administrar, discernir, planejar e decidir. O desespero começa a dar lugar à clareza. A escassez deixa de ser mentalidade. O medo de faltar perde espaço para a confiança de que há direção. Portas se abrirão no tempo certo. Oportunidades surgirão com propósito. E você saberá reconhecer o que vem de mim. Eu também libero proteção sobre a sua casa. Onde havia conflito, eu estabeleço paz. Onde havia ruído emocional, eu trago silêncio restaurador. Onde havia tensão constante, eu libero leveza. Mesmo que nem todos compreendam imediatamente, o ambiente muda. O clima muda. A atmosfera espiritual se reorganiza. A sua casa volta a ser lugar de refúgio, não de desgaste. Agora eu chamo você a participar ativamente deste selo. Não como espectador, mas como alguém que responde. Quando você expressa fé, algo se alinha dentro de você. Quando você declara confiança, sua mente se fortalece. Quando você reconhece o que eu estou fazendo, você se conecta de forma consciente com o processo. Não é ritual vazio, é posicionamento interior. Declare com sinceridade aquilo que você crê, mesmo que ainda não veja. Declare que confia no meu plano. Declare que recebe a transformação. Declare que sua fé foi ativada. Declare que este é um novo tempo. Essas palavras não me informam de nada, mas informam a sua própria alma sobre a direção que você escolheu seguir. Eu não estou construindo algo superficial em você. O que está acontecendo é profundo, duradouro e progressivo. Não será interrompido por dias difíceis. Não será anulado por momentos de dúvida. Você aprenderá a atravessar oscilações sem perder o eixo. Isso é maturidade espiritual. Isso é crescimento verdadeiro. Eu te envio agora com uma nova consciência. Consciência de que você não está sozinho. Consciência de que há direção. Consciência de que o céu está envolvido nos detalhes da sua vida. Você não precisa entender tudo hoje. Precisa apenas permanecer alinhado. A clareza vem em camadas, e cada camada sustenta a próxima. Não carregue culpa por ainda estar em processo. Processo não é fracasso, é construção. Eu não espero que você esteja pronto em tudo. Eu espero que você esteja disposto. E você está.
Se não estivesse, não teria permanecido até aqui. Isso já diz muito sobre o que eu posso fazer através de você. Receba este selo como confirmação de que algo começou e não será interrompido. O que foi alinhado no invisível começa a se manifestar no visível. O que foi tratado por dentro começa a refletir por fora. O que foi liberado em espírito começa a tocar sua realidade diária. Permaneça sensível, permaneça atento, permaneça conectado, porque o que vem a seguir não é apenas continuação, é envio. E quem é enviado não caminha mais sem direção. Você sai deste momento diferente de como entrou, mais consciente, mais firme, mais alinhado. E isso muda tudo. Agora escute com atenção total, porque este é o momento em que tudo se fecha e ao mesmo tempo tudo começa. Nada do que você ouviu até aqui foi para te deixar confortável, foi para te preparar. Você não atravessou esta palavra por acaso. Houve resistência, houve confronto interno, houve confirmação. Isso significa que algo já foi ativado. A sua vida não está em pausa. Ela mudou de direção. O que parecia um fim foi apenas um ponto de transição. O que você chamou de atraso foi proteção. O que você entendeu como silêncio foi o ambiente onde eu trabalhei sem interferência do medo. Agora, você começa a enxergar com mais clareza. Não porque tudo está resolvido, mas porque você está alinhado. E quando há alinhamento, o caminho se revela passo a passo. A partir de hoje, você não caminha mais tentando sobreviver às circunstâncias. Você caminha consciente de que há propósito em cada etapa. Os dias comuns deixam de ser vazios, porque você entende que neles também há construção. Você não precisa mais de sinais constantes para saber que eu estou presente. A paz que você sente é a confirmação. Haverá desafios, mas eles não terão o mesmo peso. Haverá decisões, mas você não estará confuso. Haverá momentos de espera, mas você não estará desesperado. Isso é maturidade espiritual. Isso é alguém que aprendeu a confiar sem perder a responsabilidade. Você não será isento de lutas, mas não será mais dominado por elas. O futuro que se abre diante de você não é uma repetição do passado. Há portas que se abrirão de maneira inesperada. Há conversas que acontecerão no tempo certo. Há oportunidades que surgirão quando você menos esperar, mas quando estiver mais preparado. Você perceberá que tudo começa a se conectar. Nada fora do lugar, nada desperdiçado. Você não precisará forçar nada. O que vem de mim flui com naturalidade, mesmo exigindo coragem. Você sentirá quando algo não for para você, e sentirá quando for. A sensibilidade que foi restaurada agora te guiará. Confie nela. Ela não é emoção instável, é discernimento amadurecido. Este é o tempo da colheita consciente. Não aquela colheita que embriaga, mas a que estabelece. Não a que te faz esquecer quem você é, mas a que confirma quem você se tornou. Você não se perderá no crescimento, porque o crescimento agora nasce da cura. Eu te envio para viver com intenção, para acordar com direção, para decidir com clareza, para agir sem medo excessivo, para descansar sem culpa, para construir sem ansiedade. Essa combinação muda tudo. Quando você vive assim, o ambiente responde, as pessoas percebem, e o futuro se organiza. Não minimize o que aconteceu aqui. Muitas pessoas passam a vida inteira pedindo uma virada e ignoram o momento em que ela começa por dentro. Hoje, algo começou dentro de você, e tudo que começa dentro, cedo ou tarde, se manifesta fora. Não tente acelerar, não tente controlar, apenas permaneça alinhado. Agora, há um passo que só você pode dar. A fé precisa de expressão. O que você declara reforça o que você crê. Quando você se posiciona, você sela. Quando você se manifesta, você confirma. Por isso, não fique em silêncio. Declare que você recebe. Declare que confia. Declare que este é um novo tempo. Essas palavras não são para me convencer, são para te alinhar. Este não é o fim da mensagem, é o início de uma nova fase. O que foi liberado aqui
continuará sendo revelado nos próximos dias, nas próximas decisões, nos próximos encontros. Você perceberá que pequenas mudanças gerarão grandes impactos. Isso é fruto de alinhamento espiritual. Leve esta palavra com você, não como um áudio, não como um vídeo, mas como uma direção viva. Quando o medo tentar voltar, lembre-se do que foi alinhado. Quando a dúvida tentar confundir, lembre-se da clareza que nasceu. Quando a ansiedade tentar dominar, lembre-se da paz que foi estabelecida. Hoje marca um antes e um depois. Não porque tudo mudou ao redor, mas porque você mudou por dentro. E quando isso acontece, o mundo ao redor começa a se reorganizar naturalmente. Você não está começando do zero. Você está começando do lugar certo. Agora siga. Caminhe. Avance. O que você pediu já está em movimento. O que parecia impossível já foi tocado. O céu já respondeu. E quem permanece alinhado verá, no tempo certo, aquilo que começou invisível se tornar realidade diante dos seus olhos. Amém.